Olá, sou o professor Arthur, o livro Descomplicando a Geometria Descritiva, volume 2, capítulo 1, Estudo das superfícies curvas. Vocês podem, através do QR Code ou através do site, que é www.geometriarepresentativa.com.br, acessar os diversos tutoriais e bibliografias para ajudá-los a melhorar seus entendimentos e suas compreensões. Diversos profissionais utilizam o estudo das superfícies curvas para desenvolver os seus produtos. Nós temos arquitetos, designers, engenharias, artistas plásticos, muitos outros profissionais que às vezes necessitam de algum momento desenvolver as superfícies curvas. Aqui nós temos Oscar Niemeyer, em Belo Horizonte, Brasil, a Igreja da Pampulha. Embaixo, Zaha Hadid, em Baku, Azerbaijão. Aqui, Santiago Calatrava, em Tenerife, Ilhas Canárias. E aqui, o arquiteto Jorn Utzon, com a Ópera de Sydney, na Austrália. Em seguida, nós vemos engrenagens. Pela parte técnica funcional, precisarem fazer os giros e rotações, há a necessidade de terem superfícies curvas, helicoides, cilindros, para poderem as máquinas e equipamentos funcionarem corretamente. E nós temos também embalagens que, pela sua estética ou pela sua ergonomia, para ficar mais fácil de manusear. As superfícies curvas, para ser entendido, nós temos que, primeiramente, entender o que é uma curva. Nós temos uma curva plana. A curva plana, ela, como o próprio nome diz, em apenas duas coordenadas, um ponto se move em dois sentidos, e aí ele desenvolve. Se essa curva aqui for no plano horizontal, você tem um ponto da curva se movendo no eixo X e no eixo Y, que é afastamento e abscissa. E quando ele se move, desenvolve a superfície, a linha curva. E nós temos as curvas reversas, que ela também é tridimensional. Além dela se mover no eixo X e Y, também se move no eixo Z. Então ela tem, qualquer ponto dela tem abscissa diferente, coordenadas e abscissa, afastamento e cotas diferentes. Aí você tem as curvas reversas ou também curva de dupla curvatura. Em geometria nós podemos representar qualquer superfície que seja rigorosamente definida. São superfícies geométricas. E para isso, se vocês lembrarem ou retornarem ao livro, o volume 1, vocês têm as questões de pertinência. Vocês têm, nas superfícies curvas, vocês têm retas auxiliares, linhas auxiliares, retas ou curvas, que estão pertinentes à superfície. Exemplificando aqui o nosso globo terrestre, nós temos os nossos diretrizes, ou seja, nossos paralelos, o equador, os próprios de Câncer, como sendo as diretrizes da curva, como sendo uma linha auxiliar que nos permite saber a nossa latitude. E também nós temos nossos meridianos que eles são radiais, eles trabalham radialmente à circunferência da Terra. E um ponto de cruzamento entre um meridiano e uma latitude, ou frações dele, nós temos a posição que nós nos encontramos, e isso é totalmente diferente de um para o outro, um local para o outro. Aqui nós temos um sistema de curva gerado por revolução, que seria a revolução dos nossos meridianos. A segunda exemplo aqui, nós temos uma paraboloide hiperbólica, que são uma superfície curva gerada por linhas retas.
Então nós temos as linhas retas que são reversas, são duas retas reversas, e outras geratrizes que vão paralelo a um plano diretor, e vão formando e vão se posicionando em pontos diferentes da reta, posicionando na outra também, e vão gerando essa curva, essa superfície curva. E aqui nós temos um casco de uma embarcação, onde é uma superfície rigorosamente definida, você tem essa possibilidade de desenvolvê-la, onde tem na vista superior, você tem todas as linhas curvas que têm uma mesma cota, na vista frontal, todas as linhas curvas que mantêm o mesmo afastamento, e na vista de perfil, que estaria localizada lá, mas por diagramação foi aqui para cima, e o corte transversal da embarcação, né, são seções transversais, você tem as linhas curvas que têm a mesma abscissa. Classificando as superfícies curvas. Apenas 3 tipos de classificação se abrange a maioria das superfícies curvas. Sobra algumas poucas que ficam um pouco casos excepcionais. Mas com esses 3 tipos se abrange a maioria das superfícies curvas que nós precisamos e que nós vamos desenvolver. A superfície de revolução tem cone, cilindro, esfera, hiperboloide, todos esses aqui são superfícies de revolução. Onde você tem um eixo de revolução, no caso do cone, você tem uma diretriz, que é a base do cone, e a geratriz é uma reta oblíqua ao eixo do cone. E essa geratriz é uma reta auxiliar, uma reta que não faz parte, ela contém o cone, mas não faz parte do desenho dele. Mas essa reta, ela, fazendo essa rotação em torno do seu eixo, ela gera essa superfície. Isso é fácil, se vocês pegarem uma linha com um peso na ponta e fizer um giro, vocês vão desenvolver essa superfície. No caso do cilindro, você tem 2 diretrizes com o mesmo tamanho e você tem a geratriz apoiada nele e paralela ao eixo de rotação. Então, quando você desenvolve essa revolução, você acaba tendo a superfície curva do cilindro. Já o próximo caso é uma hiperboloide de revolução, onde ela é semelhante ao cilindro, porque ela tem as 2 diretrizes maiores. Porém, em vez da reta ser paralela ao eixo, conforme está no cilindro, ela é reversa ao eixo. Não é oblíqua, oblíqua é nosso cone. Então, essa é uma reta reversa. Então, essa reta reversa, quando ela gira, ela faz uma gola, que a gente chama, que é uma diretriz menor. E aí ela transforma essa superfície. Talvez vocês não se lembrem, mas no passado tinha a lata do leite condensado Moça, que parecia uma barriguinha e uma cinturinha, é uma superfície um hiperboloide da revolução. Ou vocês procurem no Google, vocês vão ver essa lata, que é bem interessante o formato dela. E o nome é hiperboloide da revolução porque ela gera uma hipérbole na superfície. E se essa hipérbole contida no eixo de rotação, no mesmo plano do eixo de rotação, ela fazendo o giro, ela desenvolve. Nós devemos trabalhar mais através das retas, porque a reta é mais fácil você desenvolver, enquanto que a hipérbole, para você representar uma hipérbole para depois fazer a rotação, é mais complicado. Então, desenvolvendo ela através da reta reversa, é mais simples você compreender e mais simples você representar. Outro, um objeto qualquer, uma ânfora, aqueles objetos torneados que você pode ter ânfora, prato, vaso. Você tem 2 diretrizes da base do gargalo, você tem uma curva sinuosa, e essa revolução dessa curva sinuosa nós temos o nosso objeto, o nosso pote, nosso garrafa, que nós precisamos. A esfera, como havia falado já, você tem a diretriz, que seria a nossa linha do Equador. Você tem a geratriz, uma semicircunferência. E essa semicircunferência, ela fazendo uma revolução, ela gera
o formato. Essa é uma curva que é uma superfície curva de dupla curvatura, mas como o processo de execução se torna mais fácil através da revolução, a gente desenvolve como sendo revolução. Essas outras duas também são superfícies de dupla curvatura, que a gente chama. Essa é uma curvatura só. Imagine uma folha de papel. Se você girar ela, você consegue desenvolver essa. Se você fizer um canudinho de papel, você faz. Essa você não consegue, o papel enruga todo, essa enruga todo, esse enruga, então você não consegue fazer esses elementos. Então é fácil de entender a superfície de dupla curvatura que você consegue curvar apenas de um sentido, como se fosse uma folha de papel curvando. Alguns autores consideram a esfera como sendo a geratriz sendo uma circunferência completa. Porém, quando você faz uma semi-revolução, você já forma ela. Muitos autores, e eu considero também ela uma semi-circunferência. É mais fácil compreender que são nossos meridianos, então se configura mais fácil. E o toro, ou donut, aquela rosquinha, né? A circunferência ela está contida no plano do eixo, só que o centro da circunferência não está no eixo. Aí você gira isso e você tem aquela rosquinha, aquele donut. Ela pode ficar até fechada, tipo fazer um pudim assim no meio, que continua sendo um donut. Ou toda aberta, ou maior que isso. Mas se o centro da circunferência da geratriz coincidir com o eixo, aí vira uma esfera. As superfícies empenadas, como eu falei para vocês, se você pegar uma folha de papel e torcer ela vai vincar toda. Então são superfícies de dupla curvatura. Você geralmente não consegue fazer com isso. Consegue fazer às vezes com um plástico, uma borracha, uma meia de mulher, que é mais ou menos isso aqui. Você é formado por retas, você tem duas retas reversas, e aí você tem as outras retas também que fazem as geratrizes. Então na minha mão tem as duas diretrizes e os elásticos são as geratrizes. E eles são paralelos a um plano diretor. No caso aqui que a gente está olhando, é um plano diretor, plano frontal. Então todas as retas são paralelas ao plano frontal. Aqui multiplicando ele. E ele às vezes é feito em cima de uma base de um tetraedro regular. Então se você tem exatamente essas duas retas assim bem ortogonais, reversas, mas em princípio são tão ortogonais a visual dela, aí você transforma isso. A paraboloide hiperbólica formada por retas reversas. E as diretrizes e as geratrizes são retas também. E já a paraboloide, a gente fala cela, faz uma cela de cavalo, são curvas planas reversas. E as geratrizes também são curvas planas reversas. Então você forma essa superfície. Já o segundo tipo das superfícies empenadas, nós temos nossas hélices, nossos helicoides. As helicoides, você tem ela na base de um cone, tá vendo? Ela vai diminuindo a partir do momento que ela suspende, ou cilíndrica, se ela está contida num cilindro. As helicoides, superfícies helicoidais, você tem, vamos desenvolver nessa reta que é a hélice cilíndrica. Eu tenho a hélice, os pontos dela, o contido nela, são equidistantes em altura e em rotação em torno do raio. Então ela fica uma hélice bem simétrica, bem certinha. E a nossa geratriz é apoiada no eixo e apoiada na hélice. E ela é ortogonal ao eixo de rotação. E quando ela vai girando e subindo, ela vai desenvolvendo essa superfície. Você tem
Hélice oblíqua, onde é semelhante à anterior, porém a geratriz ela é oblíqua ao eixo de rotação. Esse é muito utilizado em brocas, parafusos, em situações semelhantes. E na reta, escadas, rampas, escadas helicoidais, vocês já devem ter visto, é muito utilizada nesse aqui. Essa hélice cônica, ela tem uma particularidade. Ela não só tem a helicoide externa, mas ela tem uma outra helicoide interna. E aí o nosso objeto de estudo é apenas a curva entre as duas hélices. Mas ela também vai até o eixo de rotação, e o eixo de rotação que faz as geratrizes se posicionarem. As superfícies compostas. As superfícies compostas a gente desenvolve através de planos ortogonais entre si, dois verticais e um horizontal. Então a gente secciona esse objeto com um plano vertical, aqui no caso transversal. Então vários planos como se estivesse fatiando o objeto. Planos horizontais e planos longitudinais. E a interseção dessas seções dos planos com o objeto, que nós temos os pontos que a gente consegue trabalhar e consegue determinar a curvatura que a gente precisa. A gente encontra em aviões e veículos. Só que, às vezes, você tem o corpo principal, você consegue desenvolver através do sistema, só que não distribuído direto para os outros elementos, como o paralama, ou o Volkswagen, ou a asa do avião, porque ela é um pouco inclinada em relação ao plano horizontal. Então ele é feito independente e depois colocado no objeto. E os hélices do avião, que são helicoidais, que é desenvolvido também semelhante que nós já vimos anteriormente. Para o desenvolvimento das superfícies curvas, nós precisamos traçar linhas auxiliares, que serão as diretrizes e as geratrizes. No caso do nosso cone, nós temos uma vista superior do cone, onde você tem o perímetro dele, tem a vista frontal do cone, também tem o perímetro, a altura dele com a dimensão da base, e a lateral esquerda, que será o nosso plano de perfil, também a dimensão dele em termos de afastamento e a cota, que é a altura. Na vista superior, nós dividimos a circunferência da base em partes iguais. No caso aqui, nós dividimos em 12 partes. Quanto mais divisões, mais arredondado vai ficando, mais próximo da realidade. Aí, quando nós dividimos a circunferência em partes iguais, na vista superior, nós enxergamos que a geratriz ela está nessas posições. Vamos dizer, essa geratriz que pega na vista frontal no extremo, você tem ela indo da base até a altura máxima, até o ponto mais alto do cone. Então, as duas laterais que fazem o perímetro dele, na vista frontal. E aí, quando você tem a divisão, cada uma você traça. Então, daí você pega ela, consequência, na metade frontal com a metade traseira do objeto. Então você traça e daí você tem todas as geratrizes. Quando traçamos as geratrizes, aí nós vamos dividir as alturas em partes iguais. Aqui no caso dividiu em 12 partes iguais para facilitar a correlação com a vista superior. E nessas 12 partes iguais, aqui nessa geratriz externa aqui, nós pegamos esse ponto que intercepta essa diretriz com aquela geratriz e trazemos para a geratriz na vista frontal. E todos os outros pontos consequentes, aí você tem todas essas circunferências em tamanhos reduzidos, correlacionando à medida que o cone vai reduzindo quando chega na altura máxima. Então você tem em vermelho as diretrizes, em azul as nossas geratrizes. A vista lateral é semelhante, você pode traçar.
Então ela acaba também correlacionando todos os pontos em afastamento para a vista de perfil. Em alguns casos a gente precisa desenhar a vista lateral, a lateral esquerda de perfil para ajudar a concluir uma seção, uma interseção no objeto. No caso do cilindro, é semelhante. Você faz a circunferência do perímetro dela na vista frontal superior e na vista frontal também. Divide em ângulos iguais, 12 ângulos iguais, e semelhante ao que nós fizemos no cone, você traça as geratrizes. Só que as geratrizes elas só são vistas na vista frontal e lateral, pois como ela é uma reta vertical, ela não fica representada na vista superior. Mas você tem todo o desenvolvimento dela e também as alturas equidistantes em espaços iguais de 12. Já na esfera, é semelhante ao raciocínio. Você tem uma vista superior da esfera, uma vista frontal e a vista lateral. Você divide em partes iguais. Aqui no caso ela dividiu em 24 vezes. Dividiu em 6 vezes cada quarta parte. E na vista superior você divide em partes iguais também. Então deu as 12 também 12 partes iguais. E quando você faz essa geratriz aqui, ó, você trouxe para cá. Quando você pega a diretriz de cá, você diminui, faz uma circunferência menor. Essa outra diretriz, então você vai desenvolvendo. Opa. No caso da esfera, é semelhante em algumas partes à anterior. Nós temos a vista superior da esfera, a vista frontal e a vista lateral esquerda no plano de perfil. Nós dividimos radialmente a esfera em 24 partes iguais, nesse caso, para ter um pouco mais de diretrizes e geratrizes, para poder ficar um pouco mais visível a precisão. Mas pode-se fazer em 12 partes e, em determinados casos, 12 partes resolvem. Traçou-se as diretrizes e aí a segunda diretriz, a segunda geratriz, desculpa, que é um pouquinho menor, na interseção da esfera traz para cá. E aí você tem essa diretriz. Não é igual não é semelhante aos anteriores, que tem espaços iguais aqui. Aqui você tem espaços iguais correlacionados ao ângulo, à curvatura da esfera. Então, a terceira geratriz, ela está aqui, pega esse ponto, traz para cá, ó. Dela forma essa diretriz. A quarta está aqui, ó, então vai formando. Então você tem essas diretrizes, elas não são espaçadas em mesmas cotas, em mesmas alturas, mas sim correlacionado com a curvatura da esfera. Aí, quando desenvolveu essa diretriz, essas outras diretrizes, aí você volta para a vista frontal, da vista frontal para a vista superior, pegando e fazendo o tamanho real dessas diretrizes. Então você tem os espaçamentos aqui que não ficaram iguais, vocês percebem, eles estão correlacionados à curvatura da esfera. Então você traz para a vista superior e desenvolve as diretrizes na vista superior, que são essas circunferências vermelhas. Em seguida, cada ponto a primeira geratriz é o exterior. A segunda diretriz, você vai levar todos os pontos lá para cima. Vai fazer o cruzamento da diretriz, da vermelha, com esse ponto que vocês trouxeram. E aí vão marcando vários pontos sobre essa diretriz que está na vista frontal.
Vamos visualizar essa outra aqui que está um pouquinho mais aberta. Ó. Essa aqui, ela começa aqui, o segundo ponto dela está um pouquinho para dentro, o terceiro. Então vocês vão correlacionando. Então as diretrizes fazem primeiro a geratriz na vista frontal, na vista superior, traça as diretrizes, faz a divisão das partes iguais, traça as diretrizes volta as diretrizes para a vista superior, e da vista superior volta para fazer todas as geratrizes que são nossos meridianos. E o lado de cá é semelhante, então é só uma complementação, porque você pega, em vez de pegar as informações de abscissa, você vai pegando as informações de afastamento. Aí desenvolve. Como eu falei, quanto mais divisões, mais parecido com uma esfera ela fica. Se você dividir em 12 partes, você vai tirar algumas, então ele vai ficar muito espaçado, então você não vai ter uma sensação tão certinha de que essa esfera está toda dividida. A nossa hiperboloide de revolução, nós temos uma gola, que é o tamanho menor dele, então tem uma gola aqui, e as nossas geratrizes, elas são oblíquas ao eixo de rotação, como nós havíamos falado anteriormente. Divide a esfera na vista superior em partes iguais, a esfera na circunferência, desculpa. E aí vamos pegar essa que está no extremo de cá, nós vamos pegar 4 divisões de intervalo. Então essa daqui da base, ela vai aqui para cima. Essa aqui da base vai aqui para cima. Essa aqui. A próxima, que é a segunda, ela vai para aquele lado lá. Ó. Então ela vem aqui, ó. Então, na vista frontal superior, você tem a geratriz, que seria essa, e na vista frontal você tem essa. Então é só pegar o início dela com o fim, o início na base, o fim na diretriz superior. E aí desenvolve. Daí quando vocês finalizam toda ela, tem que dar a volta completa. Então de cada ponto de divisão da circunferência, saem 2 geratrizes. Essa aqui sai daqui para lá, e a outra lá de lá para cá, que é essa daqui. Aqui as duas estão sobrepostas, mas essa outra aqui está fácil de visualizar. Uma está indo para cá, ó, e a outra vindo para cá. Ó. Então você tem isso. E a vista lateral também, igual as outras anteriormente, é uma consequência fácil de desenvolver. O desenvolvimento da nossa paraboloide hiperbólica. Aqui é o mesmo, a paraboloide hiperbólica, somente que na vista superior você faz umas inclinações diferentes. Então essa aqui, quando você parece que ela está toda certinha, a vista frontal, ela nem parece que é uma curva, porque ela coincide, você vê ela de... Você vê ela assim, você vê ela coincidindo assim, os ângulos. Assim, isso. Então você vê ela fechando, tá vendo? E você, à medida que você vai inclinando, você vai tendo uma posição diferente das vistas. Se você tiver as alturas já dela e a altura a cota da hiperboloide, dá para desenvolver. Você sobe ela aqui, sobe lá, traça as duas e depois vai medindo. E você vai transformando. Nessa aqui, ó, essa aqui está mais fácil de visualizar. Ó. Se eu tiver a cota de altura dela, eu traço aqui, traço lá, divido aqui em partes iguais, nos 2 sentidos, transfiro essas medidas para cá, transfiro para lá e só vai fechando ela, informações. Essa ficou até um pouco confusa de visualizar, porque ela ficou coincidente as coisas, então ficou até um pouquinho confusa, mas você vê que ela vai, as retas vão fazendo assim, ó.
E essas que estão assim, ó, elas são verticais só. Ela está uma reta de perfil, você vê como se fosse uma reta vertical na vista frontal. As outras são consequências ao contrário, como se fosse essa de cabeça para baixo e aquela de cabeça para baixo. Então você tem os ângulos opostos, então você tem as bases em pontos diferentes. Essa base aqui, ela está aqui na base. E como é uma paraboloide hiperbólica, a diagonal uma diagonal passando, na realidade seria uma curva na diagonal, que é uma parábola, então ela faz esse formato. Essa aqui, ó, ela está um pouquinho deslocada, ela faz esse sentido. Aqui dá para ver bem as parábolas, porque como ela está bem, as diagonais estão bem inclinadas, elas ficam bem abertas, aqui a gente consegue perceber as duas, uma rosa e uma verde. Não sei se consegue visualizar, mas qualquer coisa no livro está bem nítida, as parábolas representadas. Essa uma parábola é vista, a outra fica aparecendo uma reta na vertical. E essa aqui também aparece as duas parábolas, essa na parte de cima e essa aqui na parte de baixo. Elas não estão. Essa aqui que está bem certinha, uma parábola. Ela está bem paralela ao plano frontal, ou seja, está em verdadeira grandeza. Então você percebe a parábola correta. Essa e a última aqui que vocês conseguem perceber a parábola certinha. As outras elas estão um pouquinho inclinadas com relação ao plano, dá um pouco oblíquo com relação ao plano frontal. Elas parecem, mas elas estão fechadas, elas não estão em verdadeira grandeza, igual as primeiras. A primeira é a última. A representação das nossas helicoides. Para representar as helicoides, você precisa primeiro ter as hélices representadas. E as hélices representadas, nós temos o nosso cone de referência, igual na primeira figura anteriormente, como foi apresentado o cone. E aí você vai colocar um ponto de início. O segundo ponto, ele tem uma altura a mais e um ângulo a mais. 2 ângulos a mais, 2 alturas a mais, 3 ângulos. E aí ele vai desenvolvendo essa espiral, como você enxerga de cima. Nas duas sequências você consegue perceber. E você tem sentido de rotação. O sentido de rotação é quando um ponto na hélice se desloca em sentido horário, se afastando do observador, é direita. Então, nesse caso aqui, é o ponto mais alto que nós temos. O ponto está descendo, está se afastando do observador, está como se fosse do ponto onde vocês se estão encontrando. Então, ele está se afastando, ou seja, ele está descendo e está se girando no sentido horário. Essa é uma hélice direita. Essa segunda também é uma direita, mas depois a gente volta lá, que ficou mais fácil de entender. A maioria das hélices nos nossos usos são direita. Se você for ver um parafuso, quando você vai apertar um parafuso ou apertar uma tampa de um pote, de um vidro, de uma garrafa, você sempre vira com a mão direita, vira com sentido horário para apertar. Então, quando você aperta, ele está se afastando de vocês. Então, isso é uma hélice direita. Em raros casos, você tem uma hélice esquerda, uma helicoide ou uma hélice esquerda, aí para determinados usos. Um parafuso de uma hélice de um ventilador, se alguém já teve a curiosidade de desapertar, tem que apertar ele no sentido contrário e desapertar não é conforme a gente tem o costume de usar, de fazer. Então, há um registro do chuveiro. Se vocês vão abrir o registro do chuveiro, se vocês vão fechar o registro, vocês viram ele apertando, ou seja, vira para a mão direita, para o lado, o sentido horário. E por cima, para a direita que eles consideram, né? Então você vira para cima, assim para a direita, então você é uma hélice direita. Então, para não esquecer, parafuso, hélice direita. Então, se você vê uma espiral e ela parecer que você está... Essa aqui, como não sabemos de que lado que ela está rolando, se ela está vindo daqui ou se é vindo daqui, mas pela vista de perfil, você percebe que ela está vindo daqui, rotacionando nesse sentido. Então, ela está rotacionando nesse sentido
para subir. Mas quando se pensar no sentido contrário, para descer, ela rotaciona no sentido horário. Então fica fácil de você perceber se é uma hélice direita ou uma hélice esquerda. Para nossas helicoides, para nossas superfícies helicoidais, você tem a diretriz, que é o eixo de rotação, e a nossa hélice. E as geratrizes são, nesse caso, é reta, é ortogonal ao eixo de rotação, e você tem, ela está nesse ponto, a primeira, a segunda está nesse ponto, então desse ponto até o eixo de rotação é a nossa geratriz. E, consequentemente, vocês fazem as outras. Esta aqui é uma vista de perfil, eu sei que ela é uma hélice direita, porque esse ponto está nesse ponto aqui, e ele vem para cá. Então ele está indo no sentido anti-horário, mas ele está subindo. Então se você correlacionar, se afastando do observador que está mais alto, ele vai para baixo, ele desce, rotacionando como se fosse um parafuso, como se você estivesse apertando um parafuso. Essa outra helicoide é uma helicoide oblíqua, onde vocês têm a nossa geratriz oblíqua ao eixo de rotação. E aí ele fez essa espiral que parece um parafuso, uma broca, alguma coisa assim. Então você tem essas helicoides oblíquas. Mas o raciocínio é parecido com o anterior que nós vimos. Para o desenvolvimento das escadas helicoidais, o raciocínio é semelhante. Você tem o primeiro degrau, você divide em partes iguais, porque todos os espelhos dos degraus têm que ser iguais, as alturas dos degraus são iguais. Aqui nesse caso ele tem 18 degraus, então você dá uma volta e meia. Então você chega, se rotaciona, você está indo do sentido horário, subindo, tá vendo? Subindo em sentido horário. Só que se você pensar no raciocínio que se afastando do observador, quando você desce, você faz o sentido anti-horário. Essa é uma hélice esquerda. Então você sobe e para concluir você tem que colocar a dimensão inteira do degrau. Ele não é uma linha. O corrimão é uma linha, é igual às nossas helicoidais que nós vimos anteriores, as nossas hélices que nós vimos. Porém, o degrau você vê toda a parte lateral do degrau, a frente está de topo e você vê a espessura. No segundo degrau você já vê a frente do degrau e a lateral dele. Então todos os degraus você tem que fazer as dimensões, é só transferir da vista superior para a vista frontal. E o segundo aqui você vê ao contrário, do lado de lá você vê ele de costas, aqui o degrau número 1, você vê ele por trás. E aí você faz, e esses outros aqui você já está olhando de frente, que é o 7, 8, você já olha de frente todo o degrau, depois ele volta, faz uma volta e meia. O desenvolvimento das superfícies compostas. Para desenvolver as superfícies compostas, nós precisamos de planos ortogonais entre si, dois verticais e um horizontal, como nós havíamos visto lá anteriormente. Eu tenho na vista superior o perfil dessa embarcação, ou se vocês forem criar algo, vocês utilizam o perfil que vocês querem, o extremo, o perímetro da embarcação. Nesse caso, a vista frontal, você tem também as dimensões, a parte alta e a parte baixa do barco. Então você faz, também tem o perímetro dele. E na vista de perfil, mesma coisa. Qual seria o perímetro que vocês gostariam na parte mais larga do objeto, do barco? A gente chama de boca. Então eu tenho esse perímetro que eu gostaria. Aí, todas as vistas você vai dividir em partes iguais. Eu tenho partes iguais no sentido que esse caso aqui, as transversais elas estão divididas, as azuis estão divididas em partes iguais. E aqui estão a própria linha curva representada. Você tem nas alturas em partes iguais também, divididas, são as horizontais, os planos horizontais, que estão representados aqui com a curvatura do barco, as curvaturas intermediárias.
E na vista frontal você tem os planos verticais que são longitudinais. E você tem essa linha curva em verde, você tem todas elas desenvolvidas aqui. Perímetro e todas as outras. Para desenvolver isso, vocês precisam interpolar essas linhas. Então vocês têm que fazer um jogo. Vocês vão interpolando, por exemplo, na vista de perfil, vocês interpolam algumas linhas, trazem essas informações para cá, daqui para cá. E aí vão fazendo um jogo, vão acertando as curvas e vão levando para todas as vistas que estão coincidindo. Dois cruzamentos resolveria, só que às vezes com dois cruzamentos, como a interpolação às vezes não é bem, por exemplo, essa curva aqui, que é uma curva que não é uma linha reta, você vai interpolar alguma coisa que ela não é nem próximo de um lado nem próximo de outro. Então, se você estipula que é o meio, no meio do espaço entre esses aqui, ela não vai dar certo, porque ela tem que fazer um ajuste. Então, esse ajuste que vocês vão fazendo e vai acertando o barco. Se vocês desenvolverem programas de CAD, depois de vocês fazerem essa linha espacialmente, lógico, não desenhada no plano, igual está aqui, espacialmente, vocês têm uma ferramenta que faz a planificação. As figuras anteriores vocês viram uma planificação disso. Planificação não, desculpa, um revestimento, como se fosse fazendo uma capa. E aí ele consegue desenvolver. Daí vocês percebem que ficou uma coisa bem harmônica, bem certinha. Mas aqui nós não temos mais diretriz, são só as geratrizes. Os planos de seção vertical de perfil, os planos de seção vertical longitudinal, que é paralelo ao frontal, e os planos de seção horizontal, que secciona e desenvolve essas linhas.